Bem, a conexão com o YouTube ela está comprometida aqui, então eu vou iniciar aqui no Instagram, depois eu faço a gravação e repasso e coloco o vídeo lá no YouTube, ok? Muito obrigado a todos que estão aí presentes, muito obrigado. Agradeço a Deus em primeiro lugar essa oportunidade que nós temos de estar conversando um pouco. Eu queria inicialmente falar sobre o Instituto IELO, Instituto de Estudos para a Liberdade da Humanidade. Nós temos um site, o site é www.ielho.com.br. Entre no nosso site, dá uma navegada lá, tem várias informações, tem lá jornada pessoal. Nós temos um curso virtual lá na plataforma Hotmart, que também está no site, você pode ir na plataforma Hotmart, chama-se Cura Humana e Cura Metafísica. Um curso para quem fez, gostou muito, tem compartilhado. Faço aí o convite para você olhar, conhecer o nosso site. Nós estamos também em todas as mídias sociais, Facebook, Instagram, YouTube, LinkedIn, Twitter, enfim, estamos aí conectados com todas as redes sociais. Nós temos lá no nosso site um treinamento, uma conversa que nós chamamos de jornada pessoal. A jornada pessoal, ela é pessoal, ela é individual. Se você tiver interesse, dá uma olhada como é que funciona. Ligue no nosso celular, temos o e-mail, passa para o nosso e-mail. Quiser anotar o WhatsApp, é DDD 15 996 13 0126. Pode passar uma mensagem para a Osana conversa com você e marca a sua jornada pessoal. Ela é de 14 a 20 semanas. Nessas 14 a 20 semanas, eu tenho convicção que a gente descobre a causa raiz, a causa das causas daquilo que muitas vezes está em desarmonia na tua vida. Nós temos também o curso presencial. Se tiver interesse, também passe uma mensagem para a Osana. O último que a gente fez foi em fevereiro, em Sorocaba. Se tiver interesse, passe o contato, que assim que tiver uma turma, a gente te avisa. Nós temos as nossas lives toda quarta-feira e toda segunda e quarta, às 22 horas, sendo que a última quarta-feira, que vai ser na semana que vem, nós fazemos uma live geral de perguntas e respostas, ok? Então, basicamente, acho que é isso. Eu queria que você compartilhasse as nossas páginas, curtisse. Se você gostou do curso, gostou da live, gostou da jornada pessoal, compartilhe. O compartilhar aquilo que nós gostamos e que fez diferença na nossa vida é o círculo final da oração, o círculo final da cura, do milagre. Então a gente compartilha com as pessoas posts, vídeos, mensagens, ensinamentos que fazem diferença na vida da gente. Eu tenho repetido isso. As pessoas estão compartilhando muita coisa. Você pega ali o Facebook, as mídias, é meme para todo lado, muita coisa boa. Aliás, a maioria é boa. Mas a pergunta é, fez de fato diferença na tua vida ou foi um post bonito, uma mensagem bonita apenas? A mensagem tem que fazer uma diferença. Se fez diferença na sua vida, compartilha. Se não fez, eu não sei se é adequado compartilhar algo que eu só achei bonito. Né? Aquilo que faz diferença na nossa vida é importante compartilhar. Bem, eu já falei na live passada porque o pseudônimo André Cohen tem um sentido. Alguns perguntam se tem a ver com a monja Cohen. Não tem nada a ver com a monja Cohen. Pessoa que, aliás, eu admiro, já assisti palestra pessoal, ao vivo com ela. O Cohen da monja Cohen é diferente do meu Cohen. O Cohen da monja Cohen, ele é uma palavra chinesa. Aliás, são duas palavras chinesas, dois ideogramas. O CO e o EN. Co e EN. Que significa compleição única, beleza única, alguma coisa nesse sentido. Meu Cohen vem do meu avô materno, Nefside Cohen. Eu quis fazer uma homenagem a ele e dei então nesse trabalho, diferente do meu trabalho profissional, o sobrenome Cohen. E Cohen, ele também é uma classe de sacerdotes chamada Cohen, que está lá na Bíblia, no Antigo Testamento, e significava curadores. Então, esse é o significado. Se quiser saber um pouquinho mais, também lá no site tem o motivo. Eu queria então, antes de iniciar, fazer uma breve oração para a gente buscar a proteção de Deus. Deus querido, misericordioso, bondoso, desce sobre nós, preenche o recinto de nossas casas,
e conduza essa conversa, esse diálogo, conforme a sua vontade. O Espírito Santo de Deus desce sobre nós, preenche o recinto dos nossos lares e conduza essa reflexão, esse diálogo, conforme a sua vontade. Muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado. Bem, o assunto de hoje, o assunto metafísico de hoje, é exatamente causas metafísicas da depressão. Depressão tem sido aí alardeado por vários veículos de comunicação, pela própria Organização Mundial da Saúde, pelos especialistas em medicina, como se fosse o mal do século. Muitos dizem que talvez agora esteja muito melhor diagnosticado que no passado, mas certo é que é um problema em nível global. Segundo alguns dados da Organização Mundial da Saúde, são dados antigos, 2015, 2017, mas dão um panorama geral sobre essa problemática que assola muitas das nossas famílias, amigos, conhecidos, colegas de trabalho. A Organização Mundial da Saúde diz que aumentou em 20% de 2005 a 2015, que é o último dado. De 2015 a 2022, nós não temos o dado, mas aumentou 20% num período de 10 anos os casos de depressão. 322 milhões de diagnósticos no mundo naquela época. No Brasil, 11 milhões e meio de pessoas diagnosticadas naquele período com depressão, e segundo a Organização Mundial da Saúde, 2030 será o ano em que a doença, a depressão, será a doença mais comum no mundo. Ou seja, não é nada alvissareiro o cenário que se avizinha para essa situação. Bem, do ponto de vista médico, do ponto de vista científico, muitas descobertas foram feitas, nós torcemos para que muito mais coisas se descubra e venha tratar esse problema real, como eu disse, que é quase que invisível do ponto de vista assim, de observar o que está acontecendo com a pessoa, que fisicamente nunca acontece nada, mas mentalmente, emocionalmente, às vezes a pessoa está destruída por dentro. Então, do ponto de vista médico e científico, torçamos aí para que muita coisa se descubra. Eu não quero entrar aqui no campo da medicina, no campo das questões químicas, físicas, até porque não é a minha especialidade. Eu tenho muito mais a ouvir especialistas, pessoas que entendem sobre esse assunto químico-físico, de reações químicas internas em relação à pessoa. Eu teria, como eu disse, muito mais a aprender. Aliás, eu tenho só a aprender do que falar alguma coisa que eu confesso do ponto de vista físico, médico, não sei absolutamente nada ou quase nada que é a mesma coisa. Eu quero tratar aqui do ponto de vista mental, espiritual, do ponto de vista metafísico, além da física, que é alguma coisa que eu conheço, estudei, experienciei com alguns colegas, nunca tive melancolia profunda, depressão, mas tive colegas, conhecidos que tiveram, e o estudo filosófico, metafísico, espiritual me permite discutir um pouco, conversar um pouco e, quem sabe, trazer uma luz para as pessoas que efetivamente são necessitadas e trazer também a cura. Aliás, no nosso site você vai ver, aliás, eu acabei esquecendo de dizer, nossa proposta é de cura. Mas curar o quê? Cura das doenças. O que é doença? É qualquer coisa que esteja em harmonia na sua vida. Eu costumo sempre dizer, se a sua família está com problema, você tem problema com o seu esposo, com a esposa, com o filho, a sua família é doente. Precisa de cura. Se você tem um problema no seu trabalho, na sua empresa, seu trabalho é doente, a sua empresa é doente, precisa de cura. Se você tem um problema de relacionamento, um problema, vamos dizer assim, físico no seu corpo, aí sim é o mais conhecida doença do corpo. Então precisa curar o corpo. Se você tem, por exemplo, um problema emocional, um problema espiritual, um problema mental, o seu espírito está doente, precisa de cura. Então doença é tudo que causa desarmonia na sua vida, tudo que te causa dor. E tudo tem cura, tudo tem cura, tudo tem cura. Isso é um pressuposto que a metafísica traz para nós, ok? Então, nossa proposta é de cura. E a ideia aqui é trazermos um pouco, elucidarmos um pouco essa conversa metafísica, a causa metafísica da depressão e, quem sabe, promover ainda hoje mesmo a cura ou o encaminhamento para a cura. Bem, a questão da depressão, ela muitas vezes é confundida com tristeza. Tristeza, às vezes ela é um pouco contínua, mas não é melancolia profunda, não é a depressão em si. Eu, por exemplo, tive uma tristeza profunda quando eu perdi um grande amigo em 2015 por 90 dias. Por 90 dias, uma tristeza muito profunda tomou conta de mim.
mas não chegou a ser depressão. Eu ia trabalhar normalmente, não dividi com os colegas de trabalho a tristeza que eu passava, e quando eu chegava em casa à noite, que eu ia fazer as orações, eu chorava compulsivamente, aquela perda, aquela pessoa que era tão querida, e aquilo, uma tristeza muito profunda tomou conta de mim. Eu me apeguei à oração, me apeguei à meditação, e 90 dias depois, abençoado que eu fui por Deus, aquilo passou, ou seja, não entrou na melancolia, não faltei um dia do serviço por conta disso, embora no trabalho, aquilo, vamos dizer assim, que eu disfarçasse bastante aquela tristeza que tomava conta de mim. Tanto era bem disfarçado, que era um trabalho onde eu tinha 200 colegas ali, sob gestão. Eu lembro que o meu eventual, a pessoa que me substituía nas minhas ausências, um belo dia, ele me chamou e falou assim: olha, você está bem? Eu falei: olha, cara, você sabe que eu não tô, mas você está disfarçando bem, viu? Eu só sei porque eu te conheço bem. Você não é o mesmo Carlos Veiga que está no dia todo. Ninguém está percebendo, mas eu percebi que você não está bem. Aí expliquei para ele a situação, ele já sabia da perda desse amigo que tinha falecido. E aí chorei um pouco com ele, falei assim: olha, mas é aqui mesmo, vai passar, eu sei que vai. Então foi uma tristeza muito grande, mas não chegou a ser depressão, melancolia. E a melancolia, ela também está explícita na Bíblia, em vários trechos na história. Hipócrates trouxe bastante luz com relação a isso. Sócrates e Platão também falam um pouco sobre essa tristeza profunda. É uma tristeza que toma conta do ser humano, e o ser humano deixa de ser ele mesmo no seu dia a dia, para a sua família, no seu trabalho. Ou seja, depressão, melancolia, a angústia não é um tema novo, ele é um tema antigo. Porém, aí com a luz da internet, a luz da comunicação a alta velocidade, fica parecendo que de fato é um problema muito novo, mas de fato não é. E eu quero trazer aqui a luz e talvez a cura mesmo do ponto de vista religioso, do ponto de vista filosófico e metafísico, porque é onde eu sei que efetivamente traz a cura. Bem, essa tristeza, essa angústia, melancolia, muitas vezes, ou na maioria das vezes, ela tem a ver com muitas coisas em relação ao apego ao passado. O apego ao passado de algumas coisas que a pessoa viveu e muitas vezes não se repete. Coisas boas vividas e muitas vezes não se repete. É comum encontrar aí nos memes da vida, dos Facebooks, uma frase que virou quase mantra: depressão é excesso de passado. Tem uma verdade muito grande nesse sentido, que depressão é um excesso de passado. Muitas vezes no passado de forma melancólica, e daqui a pouco eu vou discorrer que o passado, lembrar do passado não é necessariamente ruim. Ele pode ser bom, mas daqui a pouco eu volto novamente nessa questão. A mente humana, ela foi talhada para algumas características divinas. Nós, seres humanos, nossa mente, nossa alma, o nosso espírito, ele foi concebido, ele foi criado, ele foi pensado por Deus para algumas características divinas, manifestadas aqui na Terra. As características divinas que eu, André Cohen, você, temos que manifestar na Terra. Uma delas é a alegria. A alegria é uma característica divina muito forte. Eu diria milagrosa. Aliás, hoje tem cursos que fazem terapia do riso e cobram fortunas para você ficar lá rindo o dia inteiro para se curar, sendo que a gente pode rir sozinho, em casa. Agora, qual é a alegria? Não é aquela alegria das baladas, não é a alegria das gargalhadas, e mais importante, não tem a ver com ironia e deboche. E aqui eu queria fazer um parênteses muito grande. Muitas vezes algumas pessoas confundem alegria com ironia e deboche. Há mais de 30 anos eu já falo sobre isso, essa confusão que as pessoas fazem. A alegria é um estado de espírito que a gente tem no nosso dia a dia. De novo, não é um momento, um lugar, não é na sexta-feira, quando a gente fala sextou. Aquilo não é alegria. Aquilo é um outro estado. Alegria é quando você sai na segunda-feira de manhã para trabalhar e sai feliz. Alegria é quando você está com seus filhos, com sua esposa, com seu esposo e está feliz. Alegria é quando você está no seu trabalho, quando você está no convívio com as pessoas. Alegria é um estado de alma em que a gente vai renovando a cada dia o interesse pela vida. E aí, por que eu tenho que fazer o parênteses com relação à ironia e com o deboche? Que algumas pessoas confundem. Então você veja bem, um dia eu vi um post também no Facebook, no Instagram, não lembro, a pessoa colocou mais ou menos assim: o legal do deboche é que só os inteligentes entendem.
Gente, isso é ridículo, isso é de uma estupidez muito grande. Como se o deboche fosse uma coisa legal e só os inteligentes entendem. E o nosso cérebro, e o problema da ironia é que ela imita a alegria. Vocês querem ver? Então eu estou aqui, você viu aquela mulher que ela tropeçou e caiu? Parece que eu estou alegre. Não, eu estou sendo irônico. Eu estou sendo debochado com a desgraça de uma pessoa, mas parece alegria. E algumas pessoas costumam com esse tipo de coisa, da ironia, do deboche. Eu sei que costumo porque eu fui uma pessoa muito irônica e muito debochada quando eu tinha meus 20 e poucos anos. E achava aquilo bacana. Eu era um cara que fazia ironia de tudo e de todos. E eu achava aquilo máximo. Quando eu percebi, quando eu descobri, filosoficamente, metafisicamente, que é uma doença. A pessoa que se acostuma demais com ironia, com deboche, tem uma patologia e, de novo, o cérebro acha que aquilo é alegria e vai estimulando ela a ser cada vez mais irônica, cada vez mais debochada, e é um problema. Aí é um problema. A ironia e o deboche, na medida, pequena coisa, ela pode até ser boa. Quando eu faço a ironia e o deboche de mim mesmo, ou de uma pessoa que está com a gente ali, a gente está ali com uma rodinha de amigos, e a gente faz uma ironia, um deboche ali, rapidamente a gente ri de nós mesmos. Aí pode ser saudável, mas ainda assim tem que tomar um certo cuidado com relação a acostumar a debochar e ser irônico de si mesmo, que também é o pior dos mundos. Ser irônico e debochado em relação às pessoas é patológico, ser irônico e debochado com relação a mim também, achando aquilo uma graça, também é ruim. Eu atendi um adolescente certa vez a pedido de uma mãe, de um adolescente que estava com depressão. E aí, conversando com ele, acabei entramos juntos na mídia social dele. Na época só tinha muito mais o Facebook mesmo. E eu percebia nas postagens dele, ele estava numa depressão profunda, aguda eu diria. Nas postagens dele do Facebook, era muito depreciação dele mesmo. Eu lembro que tinha... ele estava assim, ele tirou uma foto, estava com os amigos, ele tirou uma foto, ele estava tirando a tampa de um ralo, de um esgoto, e fazendo que como se fosse entrando pelo ralo e dando risada assim para os amigos dele, como quem diz, eu sou um esgoto, achando aquilo o máximo, achando aquilo bacana, e rindo, e os amigos dele postando ali, achando o máximo, legal, bacana, e ele achando aquilo bacana, achando um esgoto bacana. Tinha outra postagem dele, tinha uma placa assim, lixo, e embaixo tem uma lixeira de lixo. Ele tirou a lixeira e colocou ele mesmo embaixo daquela placa e começou, olha, eu sou o lixo. É irônico, isso é um deboche, é o autodeboche, isso é patológico, isso é grave de ser mesmo. E tinha uma outra que eu me lembro também, ele escreveu alguma coisa mais ou menos assim: se eu fosse um Transformer, eu seria uma caçamba de lixo. Vocês sabem, Transformers é aqueles desenhinhos, depois virou filme, dos caminhões que viram robôs e vice-versa, robôs que viram caminhão. Então ele disse que se ele fosse um Transformer, se ele fosse um robô, quando ele virasse caminhão, ele viraria uma caçamba de lixo. Isso é o deboche, a ironia, o autodeboche, a auto-ironia, do desprezo sobre si mesmo. Então, de fato, a situação dele era bastante grave. Parecia alegria. Quando você via as fotos no Facebook, parecia alegria. Aliás, grande parte daquilo que a gente vê como alegria nas mídias sociais parece alegria, mas não é a alegria que eu estou falando. Alegria, como eu disse, é acordar de manhã com estado de alma. Que bom que eu acordei de novo, mais um dia. Estou almoçando, que bom que eu estou almoçando. Estou trabalhando, que bom que eu tenho meu emprego. Essa é a alegria, que é uma característica divina que nós somos talhados, para ser alegres, para ser felizes. Vejam bem, as crianças são eternamente alegres, totalmente felizes. Por isso que criança fica menos doente que adultos, porque aquela criatividade, aquela alegria ingênua, aquela alegria espontânea, eu diria, ingênua não espontânea, cura. Aquilo é um estado de alma que cura. Quando uma criança não está alegre, via de regra, eu já digo isso também há muitos anos, por observação, uma criança que está doente, a criança não nasceu para ficar doente, nem o adulto, mas o adulto ainda vai criando algumas coisas mentais na cabecinha dele e vai se atrapalhando todo, mas uma criança não foi criada para ser doente. Via de regra, uma criança doente, desarmonia entre o pai e a mãe, com muita clareza eu digo isso. O ser humano também foi criado para, foi talhado, para exercer uma característica de criação e expansão. É para criar e expandir. Expandir a família, expandir o trabalho, expandir a sua condição financeira, criar coisas novas, expandir o círculo de amizade, para expansão.
criações novas e expansões. E o ser humano muitas vezes ele se recolhe, ele não cria nada, ele não expande nada. Aqui eu lembro da parábola dos talentos citada por Jesus. Eu fui entender essa parábola com 42 anos. Eu ouvia aquela parábola quando eu era coroinha do padre, eu lia aquilo, eu ficava me perguntando como pode uma parábola dessa. Depois, com 42 anos, eu entendi o significado real da parábola. Então eu ficava lá imaginando Jesus contando a parábola. Tinha uma pessoa que recebeu 10 talentos, a outra recebeu 5 talentos e a outra recebeu 1 talento só. O Senhor depois volta, depois de um certo tempo, e chama o cara que deu 10 talentos para ele: amigo, meu filho, eu te dei 10 talentos, o que você fez com os 10 talentos? Aí eu: olha, Senhor, está aqui os 10 talentos, eu produzi muito mais 10, agora estou com 20 talentos. Aí Deus fala para ele: servo leal, bom trabalhador, passa aqui para o reino dos céus, vem ser feliz. Aí chama o cara que deu 5 talentos e fala: e você que eu te dei 5 talentos, o que você fez com os 5 talentos que eu te dei? Senhor, está aqui os 5 talentos, ganhei mais 5 talentos, agora estou com 10. Que bacana, servo leal, bom e trabalhador. É mais ou menos dessa forma que Jesus se refere. Passa aqui para o céu, para o meu lado, e venha ser feliz. Aí ele chega para o cara que tinha 1 talento só, para assim: você, o talento que eu te dei, o que você fez com o talento? Aí a pessoa ali toda deprimida, toda tristonha, toda medrosa, fala: Senhor, eu sei que o Senhor colhe onde não planta, que o Senhor ceifa não sei das quantas, que o Senhor é duro, e sabendo disso fiquei com medo. E com medo eu enterrei o talento embaixo da terra e fiquei esperando o Senhor voltar. E agora que o Senhor voltou, está aqui, cavei, toma de volta o talento que o Senhor me deu. Aí Deus fala, segundo a palavra de Jesus: servo mau, preguiçoso, incompetente. Se você sabia que eu colho onde eu não planto, por que você não pegou meu talento e colocou no banco? Olha, isso há 2000 anos. Essa é a frase da Bíblia. Por que não colocou no banco? Se você tivesse colocado no banco, ainda teria rendido juros. Podia ter ficado na boa. Mas o seu dinheiro, o seu talento ainda renderia juros e poderia me devolver com pelo menos os juros, não dobrado, mas com pelo menos alguma coisa a mais. Nem isso você fez. Então toma aqui o talento que eu te dei, vai para a Geena, onde haverá choro e ranger de dentes, e deu o talento para o cara que tinha 10. Eu ficava assim: mas como é que pode? Ele tirou o único talento do cara e dá para o cara que tem 10. É exatamente isso. Depois eu fui entender. Deus dá vários talentos para cada um de nós, dá 1 para mim, 2, 3, mas não há ser humano na Terra que não tenha pelo menos 1 talento. O que eu faço com esse talento? Eu expando, eu crio, ou eu seguro, eu escondo, eu não utilizo aquele talento a benefício da humanidade? Ora, você tem talento de cozinhar? Pode fazer marmitecas. Tem talento de costurar? Tem um talento de um artesanato? Você tem talento de criar coisas? Você tem um talento de ser comerciante, de ser um bom vendedor? Você tem talento de ser um administrador? Qual que é o seu talento? É esse talento que é o ato de expandir e criar através do teu trabalho, do trabalho que gera o progresso. Aliás, o trabalho é uma outra característica divina, o trabalho, o apreço pelo trabalho. Nas filosofias orientais, um livro maravilhoso de Allan Kardec também, chamado Livro dos Espíritos, ele cita que o trabalho é o pai do progresso. É onde gera o emprego, a renda, o conforto material necessário para dar subsistência, para dar também, andar, conforto material, lado a lado com conforto espiritual, com o desenvolvimento espiritual. Altruísmo também é uma característica que o ser humano foi talhado para ser altruísta. O que é ser altruísta? É fazer aquilo que não é pago para fazer coisas boas que não é pago para fazer. Por exemplo, no trabalho, nós somos pagos para fazer o trabalho. Tem que fazer bem feito, o melhor possível, mas eu sou pago. Não tem virtude nenhuma nisso, né? Tem uma obrigação. E quando eu não trabalho, nem a obrigação eu cumpro. Então o trabalho, essa característica divina de ser altruísta, de fazer coisas além que eu não sou pago. Por exemplo, eu tenho lá um galpão, eu cedo aquele galpão para de repente fazer algum trabalho filantrópico, um trabalho espiritual, um trabalho de caridade. Eu posso doar dinheiro, eu posso doar meu tempo. Uma vez por semana eu posso ir a algum lugar fazer um trabalho para as pessoas necessitadas, um trabalho altruísta. O ser humano foi feito, talhado para essa característica de ser altruísta. Outra coisa que o ser humano
tem como característica divina exercitar, manifestar, exteriorizar na face da terra é o apreço pela verdade. Aqui não estou falando da verdade bíblica, mas da verdade, as coisas que são verdadeiras. E nesse mundo atual das fake news, inundadas de fake news, de mentiras, trazer a verdade, não estou falando da verdade política, estou falando da verdade, de qualquer sentido que seja, a verdade social, a verdade religiosa, a verdade do trabalho, a verdade das pessoas. Mas a verdade, ela tem que ser acompanhada do bem e do belo. Porque a verdade que não é boa e não é bonita, não adianta, ela não é criativa, ela não é expansiva. Deixa eu dar um exemplo. O cara lá no bairro, não sei aonde, matou 3. É verdade, matou 3. É uma verdade, mas não é bonita, não é bela. Ora, se você não é investigador, se você não é um médico legista, se você não é parente das vítimas, qual o sentido de você divulgar uma verdade que não é bela e não é bonita? Não tem sentido nenhum, não divulga. Não repassa aquilo que não é verdade. Mas é verdade, sim, mas não é boa, não é bela. Se você divulgar, se você vai compartilhar esse tipo de coisa, isso é contrário a uma característica que nós somos talhados para falar a verdade que é boa e bonita, para compartilhar a verdade que é boa e que é bela. De novo, a mentira bonita é horrorosa, tanto com a mentira feia, que é pavorosa. Bonito, mas é mentira, é mentira. É bonito, mas é mentira. Não compartilhe. É verdade, é feia, então mas não compartilhe. A verdade, bela e boa. Porque o cara estava andando e morreu afogado. Morreu, é verdade. Agora, qual a beleza nisso? Qual que é a bondade nisso de ficar compartilhando vídeos, mensagens, um monte de coisa, mesmo sendo verdade, mas não é bela? Isso é contrário a um princípio, uma característica divina. E por fim, oração, meditação rotineira e habitual. Aqui é o ponto do milagre. Meditação e oração habitual e rotineira. Isso é muito importante. Termos um hábito, uma rotina de orações. Eu tenho meu hábito diário, segunda a segunda. Acordo às 6 da manhã, 6h05 já estou em orações, hora de 30 a 40 minutos, mais ou menos, 40 minutos, média, 30 a 40. Paro, faço meu café, tomo meu café. Enquanto eu tomo meu café, tem um áudio que eu recebo de uma senhora, na verdade ela é a avó do meu filho. Ela manda um áudio de um pastor adventista que eu gosto, de 10 minutos, enquanto eu estou tomando meu cafezinho, estou ouvindo o áudio também desse pastor adventista que fala coisas maravilhosas. E preencho o meu café ali de coisas, não ouço nada de vídeo, não ouço notícias eu vou ver 3, 4 horas da tarde. Jornais, 3, 4 horas da tarde, quando muito eu vou ver as notícias dos jornais. De manhã, hipótese alguma, eu vejo notícias, jornais, TV, áudio que não seja orações, que não seja música, que não seja coisas boas. Encerro meu café, lavo os trem, como se diz aqui em Minas, e faço a oração de gratidão aos antepassados, todo dia, mais 40 minutos. Então, das 6 até umas 8, 10 mais ou menos, de segunda a segunda, é a minha rotina de oração e meditação habitual e rotineira. Não tomo remédio, nenhum tipo de remédio, não tenho problema de saúde, não tenho problema no meu trabalho, não tenho problema financeiro, acho que não tenho problema familiar. Pode ser que alguns familiares tenham comigo, eu não tenho com nenhum deles. Não é isso que é importante, eu não tenho com nenhum deles. Tem comigo, qual que é o problema? Preciso resolver isso também, mas então o ser humano talhado para alegria, que não é ironia, para criação e expansão, para o trabalho, para a verdade bela e bonita, para a oração e meditação habitual. Quando nós desviamos nossa vida desses pontos que eu mencionei, nós criamos uma desarmonia universal na nossa vida. Nós criamos uma desarmonia universal. Vejam bem, o universo ele é harmonia, ele é perfeita harmonia. A alegria, ele me traz essa harmonia. Se eu escolho da ironia ou a tristeza, eu desarmonizo o meu universo. Alguns vão falar assim, mas como é que eu vou ser alegre se eu estou triste? Exatamente porque você está triste, porque lá atrás, quando você tinha que ser alegre com o seu trabalho, com a sua família, com a sua vida, você não cultuou a alegria. Então agora veio a tristeza. Quando eu não crio, eu não expando cotidianamente, eu crio essa desarmonia no universo. Porque o universo, a harmonia do universo é criação e expansão. Então eu fico em desarmonia. Quando eu não trabalho, eu negligencio o trabalho, eu quero a modorra, eu quero o ócio a todo instante. Recentemente eu ouvi uma estagiária do banco, 20 e poucos aninhos,
dizendo que não via a hora de chegar à aposentadoria para não fazer nada. Foi com 20 anos, já quer pensar na aposentadoria para não fazer nada. Esse é o caminho claro para a tristeza, para a melancolia, ali na frente, porque é o desequilíbrio. Ao invés de tratar o trabalho como algo bendito, algo divino, não, trata o trabalho como algo pesado, como algo difícil de ser enfrentado. O altruísmo, a verdade, então a verdade, o bem e o belo, ela provoca a harmonia no universo. A verdade, a mentira, o fake, ou a verdade através do que é ruim, do que não é bonito, também desarmoniza o seu universo. E a oração, a meditação, naturalmente, é uma das melhores formas de equilibrar o nosso universo. Se eu não oro, se eu não medito de forma habitual e recorrente, naturalmente causa essa desarmonia. Quando nós nos lembramos por muito tempo do passado, conforme eu disse ali atrás, que o passado, o excesso de passado, ele pode ser um problema. Quando eu lembro demais do passado, sem criar novas conexões e fatos no presente, é um problema. Então vamos lá. Lembrar do passado, de uma coisa ruim que eu fiz, que eu passei, e trazer para o presente, entender, nossa, esse negócio foi bacana, melhorou minha vida, eu aprendi, isso é altamente produtivo. Lembrar lá do passado, lá atrás, por alguma coisa que eu passei de desgosto, de ruim, trago de volta e sofro de novo, remoer, moer de novo, moer de novo, já foi moído lá no passado, não está moído, não, tem que moer de novo. Aqui eu moo de novo, e aí sofro de novo, aquele negócio vira de novo uma coisa horrorosa no meu presente. Aí não é legal. Quando eu olho para o passado, uma coisa bacana que eu passei com a minha família, comigo, com outras pessoas, trago para o presente, eu rememoro aquilo e fico feliz, sensacional. Agora, se eu olho aquilo que foi bom e fico com melancolia, com nostalgia, e eu não tenho um fato novo para lembrar no presente, aí é triste, aí é um problema. Porque aí é aquele apego ao passado que foi bom, coisas boas que a gente fez, muitas vezes, muitas coisas boas na infância, que passou, não tem mais, agora eu estou na situação adulta, maduro, eu não tenho conexões novas, eu não criei coisas novas na minha vida, então eu fico remoendo o passado, ou aquilo que, não é, foi ruim, ou tão ruim quanto, lembranças boas que eu passei, e que aí não passo mais, eu não consigo mais criar coisas boas, e vem aquela nostalgia, aquela angústia por coisas que eu tinha, que eu possuía e hoje eu não possuo mais, coisas que eu passei com a minha família, com pessoas, lugares que eu fui e que hoje eu não vou mais, e aí aí é uma questão bastante complicada. Quando a gente faz esse exercício mental de no passado e se apegar a uma coisa que eu não tenho mais e eu não consigo mais no presente conquistar coisas boas, eu trago sempre a reflexão. Eu gosto muito da história da mulher de Ló. A mulher de Ló, vocês todos sabem, ela virou uma estátua de sal. Mas é um simbolismo isso, naturalmente que é um simbolismo, mas é um simbolismo muito forte e real. Então, quando Deus disse a Ló para que ele saísse da cidade de Sodoma, porque ele ia destruir a cidade, ele largasse tudo. Ló era um homem rico, larga tudo e vai para um outro lugar. Não olhe para trás. Deus fala, não olhe para trás. Vai para frente, vai lá para frente. Lá na frente, se você não olhar para trás, esquece o passado, as coisas que você tinha, que eram boas, mas olha para frente, lá você vai receber muito melhor, muito mais coisas. E ele faz isso, ele não olha para trás, mas a mulher dele, apegada às coisas, ela olha para trás. O olhar para trás é olhar o passado. Aí quando a gente olha o passado, então, as posses que ela tinha, ela não queria, ela ficou saudosa daquilo, olhou para trás, e ela se transformou numa estátua de sal. Na verdade, ela ficou salgada. Ela não morreu, ela não transformou numa estátua de sal. Ela foi com Ló para casa, mas virou uma mulher salgada. Uma mulher que a todo instante lembrava de coisas, por isso que virou uma estátua de sal. E acontece a mesma coisa conosco, quando a gente olha para o passado e a gente vê coisas que a gente não tem mais. E a gente não consegue repetir aquilo no presente, a gente vai virando salgado, vira uma salmoura, e aí vai uma tristeza, vai tomando conta das pessoas ao nosso redor. A alegria não vem, uma pessoa salgada não é uma pessoa alegre, naturalmente não é uma pessoa alegre, e aí aquilo vai se transformando em melancolia. Então, como eu disse, né, eu conheci algumas pessoas do meu círculo de relacionamento profissional depressivas, conheci pessoas que, assim, não tanto relacionamento também. Estudei alguns casos de famosos depressivos. Tem uns 6 casos que eu acompanhei. Quando eu sabia que estava depressivo, eu não sou curioso com a vida de famosos, mas tem alguns casos
que me intriga, né? Relacionamento, né, de famosos e depressão entre famosos são duas coisas que me intrigam. Então eu pego alguns casos, 2, 3 casos, assim, quando eu vejo, eu acompanho alguns casos, alguns eu sei como vai acabar, para gente relacionamento, para entender a dinâmica da vida. Mas por que famoso? Mas pode ser qualquer pessoa normal, repete, tanto faz se é uma pessoa sem fama nenhuma, como é a mesma coisa. A vantagem é que o famoso você consegue acompanhar muitas vezes, não é por curiosidade, é por um estudo para entender por que uma pessoa que tem tudo, vamos dizer assim, para ser feliz, e muitas vezes está ali depressivo, numa situação bastante destruída por dentro, embora visivelmente a gente olha, né, vai lá as postagens do Facebook, as postagens do Instagram, é só alegria, só um monte de coisa bacana. Então por que está depressivo? Por que está doente, né? Aí tem algum sentido daquilo que eu falei anteriormente, né? Alegria, ou a ironia, ou a deboche? A criação e expansão para a humanidade ou a criação só para mim mesmo? O trabalho é um trabalho que produz renda, gera receita, gera riqueza para a humanidade ou gera riqueza só para mim? Eu faço trabalhos altruístas ou é só o trabalho a meu benefício? A verdade, né, o meu trabalho, aquilo que eu falo, aquilo que eu publico, o meu trabalho, ele é uma verdade, não, é tudo verdade, mas é boa, é bela? Ou é uma verdade que debocha as pessoas, faz ironia com as pessoas? Qual que é o sentido? E eu faço oração, meditação a todo instante? Estou aqui criticando, estou aqui fazendo juízo de valor, estou tentando lançar a luz, né, sobre um tema que ele é recorrente e às vezes a gente vai repetindo muitos das coisas que vão acontecendo com essas pessoas. Como é que a sua vida é uma vida que vive no passado? E aí eu trago a sabedoria que Jesus nos colocou. Não vos inquieteis com o dia de amanhã. A cada dia basta as suas preocupações. O amanhã bastará por si mesmo, disse Jesus. Então, a cada dia basta as suas preocupações. Jesus nos faz um convite real de que nós vivamos o hoje, o agora. O amanhã Deus vai cuidar. Inclusive ele continua. Olha as flores, olha os pássaros. Deus vai cuidar delas. Com mais clareza Deus cuidará de você, que é filho perfeito dele. Eu tenho um grande amigo lá em São Paulo, que eu ia, quando eu trabalhava na capital paulista, eu ia direto na casa dele, é um grande amigo mesmo, até de religião inclusive. É uma pessoa assim, que eu estimo bastante, eu ia na casa dele, pelo menos a cada quinzena, gostava de conversar com ele era cliente do banco também, mas assim, ele não era, eu diria, depressivo, mas uma pessoa que tinha uns espasmos de ficar depressivo, saía, a religião, vamos dizer assim, impedia bastante que ele ficasse depressivo. Se ele não fosse uma pessoa religiosa, eu diria que ele seria uma pessoa muito depressiva. Toda vez que eu conversava com ele, eu ficava mais umas 2, 3 horas, batia papo, tomava café, enfim. Eu lembro que toda vez que a gente conversava, 80% do tempo era ele que falava, e 20% eu conseguia falar alguma coisa, ele gostava bastante de falar, eu gostava bastante de ouvir, então a gente se dava bem, né? Mas o que me chamava a atenção é que as histórias dele eram todas do passado. E ele repetia as histórias. Eu passei mais ou menos 8 anos, meio de forma recorrente, visitando ele, a esposa dele. Depois, quando eu fui para o Brasil, a gente afastou um pouco. Recentemente a gente retomou contato mais pela internet mesmo. Mas as histórias dele são as mesmas histórias de 5, 10, 15, 20 anos. Ele não tem uma história nova para contar familiar. Ele não tem uma história nova profissional para contar. Ele não tem uma história nova empresarial para contar. Ele não tem uma história... É sempre histórias bacanas, bonitas do passado. E aí é um problema, porque aí fica essa lembrança do passado e não traz coisas novas no presente. Então como é que está a sua vida baseada nos pontos que eu mencionei agora? A sua vida, a minha vida, é uma vida, vamos dizer assim, preenchida por riqueza, por essas características que eu trouxe de alegria, de criação, expansão, do trabalho, do altruísmo, da verdade baseada no bem e no belo, da oração, da meditação habitual e rotineira. E de novo, alguns, quando eu falo que a pessoa tem que ser alegre, um dia uma pessoa também veio me procurar numa orientação e ela estava muito triste, eu fui recomendando alegria para ela. Eu falei, como é que você quer que eu seja alegre se eu estou aqui porque eu sou triste? Aí, olha, exatamente porque lá no passado você negligenciou a alegria. E deixa eu te perguntar uma coisa, uma pessoa que vai numa academia para criar músculos, ela tem músculo? Não, não tem. Ela não vai na academia para criar músculo? Sim, ela vai para criar músculo. Então, ela não tem o músculo, mas ela vai na academia, exercita
e aí ela fica com o músculo. Alegria é a mesma coisa. Você não tem alegria, eu vi que você não tem, você está totalmente triste aqui na minha frente. Então você vai exercitando a alegria sem ter, que a alegria vai vir de forma automática em você. É assim que funciona. Da mesma forma que a pessoa vai exercitando o músculo, não tem, mas ela sabe que vai ter. É essa mesma confiança. Como é que está a sua vida? É uma vida preenchida de coisas, de valores espirituais, em que equilibra o teu universo? É uma vida preenchida de coisas vazias, muitas vezes coisas que talvez a sociedade ela valorize, mas que do ponto de vista de tangibilizar, de preencher, talvez não preencha tanto. Finalizando aqui, caminhando para a finalização, e já também vou logo dizer para vocês que nós vamos fazer uma oração breve daqui a pouco, a meditação nós vamos deixar para quarta-feira, até porque o tema ele foi bastante extenso. Finalizando, quero trazer aqui duas histórias, eu diria reais. A primeira eu sei que é real, a segunda o personagem é real, mas a história eu vou imaginar essa história, que eu imagino que essa história seja real, é da minha imaginação, mas tendo em vista a personagem, eu sei que ela é real. A primeira delas refere-se a Valéria Messalina. Messalina, ela foi a esposa do imperador Cláudio de Roma. Valéria era prima de Nero e também prima de Calígula. Ela foi criada num ambiente muito devasso, muito complicado da época. Alguns historiadores tentam tentam reconstituir a vida dela, tentando modificar um pouco da vida dela. Mas o que se sabe hoje da vida de Messalina é que ela era uma pessoa bastante devassa, muita luxúria, muito fogosa, vamos dizer assim, muito dados aos prazeres sexuais. Consta até que ela não tinha, naquela época, um homem capaz de a satisfazer na cama. Essa era o papo corrente na corte do imperador Cláudio à época. E aí, certa vez, tinha lá um capitão da guarda pretoriana que falou, olha, eu sou capaz de satisfazê-la. E aí combinaram lá uma noite de prazeres tórridos da cama entre ele e Messalina. Eu sei que os dois estavam lá na cama, né, naquela noite tórrida, fazendo coisas que muitas vezes, conforme eu disse na live passada, alguns diziam fazendo amor. De novo, entendendo equivocadamente o sentido do amor. Mas algumas publicações falam exatamente isso, que eles estavam fazendo, passaram uma noite de amor. Não, passaram uma noite de sexo. E ali, ora, um relacionamento atrás do outro, lá pelas tantas da madrugada, Messalina diz que deita do lado e fala, para, não quero mais. E o capitão olha, orgulhoso, viril para Messalina. Então, Messalina, satisfeita? Ela olha para ele e fala, não, cansada. Olha que situação. Do outro lado da história, eu trago a imagem de Madre Teresa. Madre Teresa é uma das grandes santas da era moderna. Madre Teresa dormia todo dia meia-noite e acordava às 3 horas da madrugada. Madre Teresa, portanto, ela trabalhava 21 horas por dia. Todo dia, de segunda a segunda, 21 horas de trabalho. Com alegria, com criação e expansão, trabalhava 21 horas, com a verdade bela e bonita, e com oração, meditação habitual e rotineira. Então eu imagino, essa história não sei se é real, é uma imaginação minha, eu imagino que Madre Teresa, quando deitasse na cama, que ela tivesse prestes a dormir, provavelmente a consciência, o anjo, falasse a consciência dela depois de 21 horas de trabalho. Então, Madre Teresa, cansada? Ela talvez dissesse, não, satisfeita. Valéria Messalina representa na nossa vida muitas vezes a busca pelo prazer, a busca pelo ócio, a busca por uma alegria que não é a alegria real. E aí naturalmente não vem a satisfação, vai vir o cansaço. Já a Madre Teresa, ela busca a alegria verdadeira, a satisfação, o altruísmo, o trabalho a benefício da humanidade. Aí não vem o cansaço, aí vem a satisfação. Obviamente que nós não precisamos imitar a Madre Teresa na quantidade. Eu durmo às 11 horas e acordo às 6. Durmo em torno de 7 horas por noite. Seria incapaz hoje dormir 3 horas. Não, hoje acho que eu não faria isso. Então não precisamos ser uma Madre Teresa, trabalhar 21 horas por dia, no nível de trabalho que aquela mulher fazia. Não vou aqui, em função do tempo, detalhar a quantidade, a qualidade das coisas que essa mulher fez.
Mas tudo ela fez com ela. Eu posso imitar a Madre Teresa nas minhas 10, 12 horas de trabalho, eu trabalho com alegria. Eu vou trabalhar todo dia feliz e alegre. Primeira coisa que eu chego, quando eu entro no meu trabalho, eu falo, como eu sou alegre, como eu sou feliz. Como eu sou alegre, como eu sou feliz. A criação e expansão, eu procuro no meu local de trabalho criar coisas novas, expandir coisas novas. Eu me dedico ao trabalho, faço trabalho altruísta? Não trabalho, lá eu sou pago para fazer. Nada do que eu faça no meu local de trabalho, na Caixa Federal, é altruísmo. Nada, por mais que eu faça, aquilo é altruísmo. Aquilo é o trabalho, que já é por si só divino. O altruísmo é fora da Caixa Econômica Federal, fora da minha empresa. E a verdade, dá para contar nos dedos as vezes que eu passei fakes, passei de forma inadvertida e agradeço as pessoas que vieram me avisar, Carlos, o que você passou não é verdade. Eu fui ver, não era mesmo, apaguei, pedi desculpa naquele momento. Eu tenho uma preocupação muito grande de postar alguma coisa, de passar alguma coisa que possa ser fake. E aquilo que seja verdade e não seja bom e belo, às vezes eu passo ainda, mas estou corrigindo drasticamente para não passar mais nada que seja verdade, não seja bom e não seja belo. Só a verdade boa e bela. Oração, meditação habitual e rotineira. Desnecessário repetir aqui que se tem uma coisa que eu faço e faço bem feita, é a oração, a meditação rotineira. Então, nós podemos imitar a Madre Teresa não na quantidade, nem precisa, mas nos exemplos, naquilo que nós somos, do jeito que eu sou hoje. Posso imitá-la na qualidade e na quantidade inerente à minha condição que eu sou hoje. Bem, finalizando, uma das coisas maravilhosas que nós podemos fazer hoje no nosso dia a dia é a tolerância. E aqui eu, de novo, forçosamente, eu vou me valer do mestre de Lyon, Allan Kardec. Lá no livro dele, de 1856, ele falava que tolerância nos tempos atuais é talvez uma das maiores demonstrações de amor que eu posso fazer com uma pessoa. Isso em 1856. E ele asseverava numa revista espírita, que eu, infelizmente, eu ainda não gravei qual é essa revista, que ele dizia que tolerância será a grande palavra de amor do século XXI. E hoje, nos dias atuais, nós podemos dizer que tolerar as pessoas é um ato de amor, porque a intolerância é o que mais nos acomete no nosso dia a dia, familiar, no trabalho, nas igrejas, em todo lugar. Então, tolerar os diferentes, tolerar as diferenças, tolerar as outras pessoas, como diz Allan Kardec, é o grande ato de amor que nós podemos fazer e, obviamente, muito mais coisas. Finalizando aqui, então, eu queria trazer novamente uma sabedoria de Jesus, quando ele disse que Deus, quando ele precisa trazer uma ovelha, quando ele precisa resgatar uma ovelha que muitas vezes se perdeu, e quando a gente pensa numa ovelha que se perdeu, logo a gente pensa num bandido, num corrupto. Não é isso não. Muitos pais de família estão perdidos, não é bandido, não é corrupto, estão fora da igreja, estão fora da louvação a Deus. A pessoa está depressiva, certamente ela está perdida. É uma pessoa honesta, mas está perdida. Então, quando Jesus fala que Deus é Jesus, o Senhor, que é o pastor, ele deixa 99 ovelhas no aprisco, 99 ovelhas no redil, ali, paradinha, e ele sai atrás de uma, ele sai atrás de você. Ele sai atrás de você. Por você. Ele deixa as 99 salvas e vai atrás de você. Isso, irmão, é isso mesmo. Ele vai atrás de você. Ele não quer perder nenhuma. E de novo, uma ovelha perdida, de novo, não é um bandido, não é um corrupto. É qualquer pessoa que esteja num estado de tristeza, num estado de letargia, num estado de desânimo, essa ovelha está perdida. E Deus quer resgatar você. E eu trago aqui, finalmente, uma frase, uma palestra, uma preleção que o William Barclay foi um teólogo, um pastor de uma igreja protestante na Escócia. Ele trouxe uma coisa maravilhosa que eu li, que eu ouvi, e eu queria compartilhar com vocês para encerrar essa nossa apresentação de hoje. William Barclay diz o seguinte: seria grandioso se Deus nos aceitasse quando nos voltássemos para Ele em humildade e oração. Seria grandioso. Seria precioso saber que Deus nos espera, e Ele nos espera. Mas que Deus saísse à procura de nós enquanto desgarrados? Que Deus fosse atrás de nós? Meu Deus, é algo sublime e novo trazido por Jesus. É Jesus que traz isso.
Jesus que fala, André Cohen, Pedro, José, Maria, Osana, Fernanda. Fica tranquila. Sublime e maravilhoso é você se voltar a Deus de forma espontânea. Mas é sublime. É impensável que Deus, Ele saia atrás de mim e Ele vem atrás de mim. Ele está atrás de mim. Ele já esteve atrás de mim e me resgatou. Ele pode resgatar qualquer um de nós que estejamos dispostos a ser localizados, a ser achados. Mas muitas vezes a ovelha, Deus chega através de um pai, de uma mãe, de um chefe, de um subordinado, de um professor, de um amigo, e a ovelha ela se afasta cada vez mais. Mas Deus continua indo e vai até aonde a ovelha possa ser trazida de volta. É esse Deus que nós trazemos. Muito obrigado. Vamos orar? Deus maravilhoso, bondoso, que alegria concebê-lo como Pai amoroso, misericordioso, um Pai que não castiga, um Pai que não se vinga, um Pai que não fica testando a nossa fé. Testar a nossa fé? O Senhor já nos conhece. Para quê? Então certamente o Senhor não testa a nossa fé. Somos nós mesmos, Senhor, pela nossa incapacidade de entendê-lo, de senti-lo, deixamos-o muito mais próximo de nós do que nós de Ti. Mas, Senhor, nos reconhecemos agora, neste momento, filhos perfeitos, filhos amados. O Teu amor cobre toda a minha existência atual, passada e futura. Se houver ainda, Senhor, alguma treva em minha alma, a Tua luz é suficiente para iluminar completamente até as dobras mais profundas do meu inconsciente e transformá-lo em luz. E tudo aquilo que era treva, Senhor, que trazia desarmonia à minha vida, à minha família, ao meu trabalho, ao meu bolso, agora é só luz. Eu sou a perfeita luz emanada de Deus. O Senhor me ama, Senhor. O Senhor me amou primeiro. O Senhor me ama. Eu também te amo. Eu me amo, Senhor. Eu me amo. Eu me respeito. Eu me aprovo. Eu me respeito. Eu me aprovo. Eu me amo. E esse amor, iluminado pela Tua luz, é suficiente para uma nova existência. Muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado.